iniciando aqui com uma síntese do livro que eu acabo de publicar, meu livro Memória Corporal e Transferência, iniciando, claro, um agradecimento ao Instituto Nebulosa Marginal, que fez, então, essa nova edição, a reedição do meu livro, esse livro que tem o subtítulo Fundamentos para uma Psicanálise do Sensível. Eu sou Ivanise Fontes, psicanalista, aqui do Rio de Janeiro. Sei que esse vídeo vai ser assistido dentro de um evento sobre o Winnicott. Eu queria fazer só uma pequena síntese para que vocês possam entender a importância e a emoção que eu estou sentindo com essa reedição. Vejam, ele tem essa capa que é, na verdade, de um artista plástico, uma escultura que esse Leonardo Castro, ele fez essa escultura e deu o nome de Continência. Então eu achei que era muito pertinente e nós fizemos então no Instituto Nebulosa Marginal a foto e ficou então como capa do livro. Vejam, esse livro, esclarecendo vocês todos, na verdade, inicialmente esse livro foi escrito em francês, a minha tese de doutorado na Universidade de Paris 7. Esse livro, em francês, foi publicado em 1998, lá em Paris, e eu tive como orientador o psicanalista Pierre Fédidat, que dele eu vou falar um pouco mais à frente. Na verdade, foi interessante porque em seguida houve a publicação, por isso que eu estou chamando uma reedição em português. Essa primeira edição foi pela editora Via Lettera, que também foi importante, porque foi em 2002. Mas esse livro estava esgotado, infelizmente, né, os alunos, os colegas querendo ler, e por isso, então, trazemos agora essa contribuição da reedição do Memória Corporal e Transferência. Vejam, é importante só lembrar que houve a modificação da capa, foram pequenas modificações, mas a capa, que foi importante, a dedicatória também, né, eu mudei a dedicatória dessa vez, para um escritor chamado Ivan Jaffe, que é meu irmão, e que me ajudou muito nas revisões ortográficas. Ele é escritor de literatura infanto-juvenil, com muitas publicações. Além disso, uma outra mudança é a nota dos editores. Nós temos uma nota do Sérgio Gomes, Rosa Lúcia Paiva. Essa nota dos editores que apresentam essa nova publicação me pareceu bem interessante, bem importante. No geral, nós mantivemos também a contracapa, não é possível ler aqui. A contracapa é um texto da Júlia Kristeva, que ela tinha, na época, ela chegou a ser a minha supervisora de um caso clínico, também lá na França, e ela, então, fez parte da banca de tese, foi presidente da banca de tese e quis fazer a contracapa do livro. Vejam, é importante, sim, tem mais um detalhe, foi acrescentado também um comentário do próprio Pierre Fédidat na banca. Bom, eu estou aqui numa memória, a memória justamente de 20 anos atrás, mais ou menos, quando foi a defesa. Mas o que eu vou apresentar para vocês aqui em torno de 15 minutos é uma síntese, porque eu acho que pode ser também interessante manter um pouco a curiosidade pela leitura do livro. Vejam, essa ideia de fazer um resgate, vou chamar assim, resgate do corpo na psicanálise, isso também não foi gratuito. Na época em que eu me formei pelo Instituto de Psicologia da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, depois dos anos 80, anos 90, nós estávamos muito voltados para uma questão que seria tentar resgatar justamente o corpo sensorial, tudo que seria da ordem da sensorialidade na psicanálise. Porque, de certa forma, e alguns autores concordaram com isso, concordavam com isso tinha sido um pouco esquecido. Estava começando a ficar no auge um pouco a questão toda da linguagem, do discurso na psicanálise. E é claro que autores brasileiros tiveram muito essa iniciativa de querer pensar. Chaim Samuel Katz, por exemplo, que trouxe o Ferenczi, esse discípulo do Freud, tão importante para o Rio de Janeiro, para o conhecimento também
dos alunos, o próprio Eduardo Mascarenhas, Hélio Pellegrino, eram vários psicanalistas brasileiros que estavam nesse movimento. E eu comecei a seguir, né, essa turma e achando que era importante. Daí todo o meu estudo, que até hoje vem sendo assim. Eu tenho outros livros publicados, como está também aqui na orelha, né, do livro. Eles colocaram as minhas publicações dentro dessa ideia de assinalar a importância do corpo na constituição primordial do psiquismo. Veja, até essa frase já ficou uma frase assim um pouco chavão, que é o corpo na constituição primordial do psiquismo. Então eu tenho evoluído, né, desenvolvido uma obra sobre isso. Mas então, voltando aqui ao nosso livro novo, a nossa reedição, e vocês vão ver que tem mais ou menos quatro capítulos. O primeiro é justamente a fundamentação. E a fundamentação foi baseada em quê? Freud e Ferenczi, esses dois autores, porque neles, mesmo no Freud, eu encontrei muita confirmação do que seria o sensorial, ou essas marcas iniciais, né, na tenra infância do sensorial. Freud já havia deixado pistas, né? Ele falava em eco corporal, inclusive, mas o que eu fui mais ainda estudar e me debruçar foi sobre a obra do Ferenczi, Sándor Ferenczi, esse húngaro, porque ele quis mesmo, né, uma coisa assim muito provocadora até, trazer o corpo e essas questões, inclusive do trauma, né, em relação ao trauma de fato corporal, não só as fantasias, mas situações que teriam acontecido na realidade. Então eu até comento sempre, vou comentar aqui, que ao final da minha dissertação, do estudo, da publicação toda, eu encontrei uma frase no Ferenczi, que foi até interessante, porque uma frase ele resumia praticamente todo o meu trabalho, que eu até acabei colocando essa frase na epígrafe do livro, e essa frase ela é exatamente assim, um minutinho, ela está como epígrafe, ele diz, olha, a lembrança fica impressa no corpo e é somente lá que ela pode ser despertada. Sándor Ferenczi. Então, depois que eu encontrei essa frase, me surpreendeu, porque numa frase ele teria resumido toda a minha obra. Mas vejam, por quê? Porque o Ferenczi defendia que tudo estava muito relacionado, nos primeiros tempos, muito antes da linguagem, às experiências corporais, né? Ou melhor, às sensações. Então, para quem tiver interesse, curiosidade, essa primeira parte é a fundamentação teórica em Freud e Ferenczi. Não vou detalhar aqui para que possamos fazer uma síntese. Já na segunda parte, é onde eu vou apresentar mais essa ideia da memória corporal, que também o próprio Fedidak, que foi meu orientador, apreciava muito essa ideia de que a gente pudesse lembrar que existe o infantil. Repare, o infantil, para ele, não era a mesma coisa que a infância. Isso é interessante. A infância é algo cronológico que nós podemos recordar, lembrar. Ele dizia, o infantil não. O infantil são sensações, experiências que você não tem uma ordem de cronologia. E, muitas vezes, são essas sensações que estão impressas, como diria o Ferenczi, na memória. Então, daí eu tive a ideia de criar uma hipótese, que é a frase seguinte, olha, cada indivíduo marca diferentemente seu corpo segundo as impressões de sua infância precoce. Aqui ficaria melhor do seu infantil. Então, lendo aqui só rapidamente, a existência de uma memória corporal constituída de fragmentos de impressões sensoriais da tenra infância, que ela seria despertada em análise pelo fenômeno da transferência. Aí é que eu vou para a terceira parte. A primeira é fundamentação. A segunda parte eu falei da memória. Essa memória do corpo, eu tive até uma sorte, eu diria, porque na época a Júlia Kristeva, essa psicanalista francesa, publicou o livro Proust e o Tempo Sensível. Eu vou citar, porque está lá no livro também, no meu livro. Proust e o Tempo Sensível, o livro está até aqui também. Ela vai fazer uma pesquisa, é um volume grosso,
ela vai fazer uma pesquisa sobre toda a Em Busca do Tempo Perdido, a obra do Proust, que foram vários volumes, mas principalmente o que a Júlia Kristeva chama de tempo sensível. Vejam. E aí tem muita coisa relacionada, porque o próprio Proust ele vai falar de memória involuntária. O que é a memória involuntária para o Proust? Ele diz, olha, uma sensação pode ser ou de sabor, ou de som, ou de cheiro, de olfato, que num determinado momento, se você sente uma dessas sensações, isso pode te levar numa volta ao tempo e pode te localizar justamente lá na tenra infância. Para ele, isso seria uma memória involuntária. Tem um exemplo clássico, que é da Madeleine, que o personagem experimenta mergulhada no chá e o personagem viaja, né, pelo tempo para a casa da tia Leonie, quando ele era pequeno. Tem vários exemplos na obra do Proust. Então, esse foi também uma confirmação de que haveria uma memória corporal que muitas vezes nos surpreende. Ou, como eu disse na hipótese, nós somos despertados, né, sem pedir licença. E aí sim vem o capítulo sobre transferência, num resumo aqui. A transferência, eu fui fazer a pesquisa muito relacionada ao fenômeno da transferência. Descobri que Freud tinha dito, imagina, final da obra do Freud, 1938, no esboço, ele vai falar, nós ainda não nos surpreendemos o suficiente com a transferência. É muito estranho que o analisando, repita, reencarne, que ele fala, o analisando reencarne no analista um personagem do passado. Veja, se o próprio Freud achou aquilo inusitado, né, ainda, é porque, de fato, muito interessante, eu encontrei no Pierre Fédidat, nesse autor, uma extensa obra sobre a transferência, quando ele dizia, olha, é na transferência e pela transferência que se repete o impronunciável do infantil. Então, quando ele fala impronunciável, a gente já sabe que é algo que nunca teve linguagem muitas vezes e que os pacientes trazem, principalmente esses pacientes que nós chamamos as psicopatologias contemporâneas, quando ainda estão muito mergulhados em toda essa dimensão ainda, né, corporal. Então, tem aí esse momento da transferência, esse estudo, com essa defesa do fenômeno transferencial, que, na verdade, é o que caracteriza a psicanálise, né? Se tem algo que diferencia a psicanálise de outras terapias, é o fenômeno da transferência que nós trabalhamos na nossa dinâmica da transferência. Veja, eu vou aqui dizer que a quarta parte, então, é um caso clínico. Esse caso clínico, que eu chamei de caso X, era um paciente que eu já tinha atendido aqui no Brasil há alguns anos. Ele tinha tido uma questão psicossomática e, dentro desse caso, eu tive supervisão na época com o Fernando Rocha, aqui no Rio, mas depois eu fui recorrer, como eu contei a vocês, a Júlia Kristeva, para que pudesse, então, né, reafirmar que esse caso era um caso de memória corporal. Não vou contar aqui, eu espero que vocês fiquem curiosos para ver o caso clínico, porque ele demonstra muito como é que esse paciente reviveu, ou melhor, experimentou, a sua memória corporal foi despertada pela transferência comigo. Em análise, eu descrevo algumas sessões e o encaminhamento do caso. Eu acho importante que a gente possa demonstrar com o caso clínico, o relato clínico, né? Claro que maquiando um pouco, né, por conta da ética, mas o próprio Fédidat dizia, o caso clínico é a teoria em germe. Então, era importante. Então, vou finalizando aqui, mas dizendo a vocês que é claro que eu não chego a abordar o Winnicott nesse livro. Eu tenho outros artigos posteriores nos meus livros na sequência, né? Psicanálise do Sensível é um deles, o outro é a Descoberta de Si Mesmo. Eles estão até aqui na estante. Nesses outros livros, por exemplo, na Descoberta de Si Mesmo, eu tenho 2 capítulos que são relacionando, por exemplo, o Winnicott com o Fédidat, num diálogo que eu sei que, inclusive, o próprio Fédidat, ele admirava também a obra do Winnicott. E, evidente, quando a gente fala de corpo, o Winnicott falava de psicossoma, falava, né, da moradia da psique no corpo, e uma série de outros elementos também que o Winnicott vai trabalhar sobre transferência, formas clínicas da transferência. A gente sabe que tem muitas interrelações. Não vou abordar tudo isso aqui,
mas acho que podemos, dentro do possível, nas outras leituras dos outros artigos, eu faço sim uma sintonia, né, ou pelo menos uma correspondência, melhor falando, entre esse pensamento, por exemplo, do Fedidar e do Winnicott. A gente sabe que o Winnicott também falava da questão do ego, né, e do ego mal consolidado, como ele dizia. Então, vamos aqui, fechando. Eu quero agradecer a vocês. O Sérgio Gomes e a Rosa Lúcia disseram que vai haver, então, um lançamento também, né? Um relançamento nesse evento. O livro vai ser, então, vendido, né? Pena que eu não posso estar aí para dar autógrafo, não foi possível. Mas agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. E até já.